Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Foi o primeiro texto que nós lemos nesta manhã. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Como nós fizemos a leitura no início do culto, eu vou fazer durante alguns comentários a respeito e fazer a leitura de alguns trechos desse texto a respeito da parábola que Jesus conta sobre os dois filhos e sobre este pai tão compassivo. Lucas 15, de 11 a 32. Nesta hora eu passo a exposição. A figura do filho pródigo, como é conhecido, e também a sua história desse rapaz, tem fascinado não apenas aqueles que são expositores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, mas também poetas, romancistas e outros interessados na condição humana, como terapeutas e especialistas em saúde mental, de modo geral. A parábola dá sequência a duas outras parábolas anteriores, a da ovelha perdida, versículo 3 até o 7, e também a parábola da dracma perdida, do versículo 8 até ao 10. Vocês podem perceber no versículo 11, que está dentro da nossa porção, que nós temos a palavra aí, continuou, significando que há uma sequência que deve ser levada em consideração antes da parábola do filho pródigo. E nessas três parábolas, irmãos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, responde à queixa dos religiosos contra ele e contra as pessoas às quais ele recebia. Ele estava sendo acusado de ser amigo ou ser íntimo de pecadores. Vejam os versículos 1 e 2, que dão o contexto histórico em que essas parábolas foram proferidas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então há aqui uma queixa, não é? E o nosso Senhor está respondendo a ela, não apenas dizendo que ele come mesmo, mas que considera essas pessoas como preciosas para ele. Os pecadores são preciosos para Jesus. Isso está dado no versículo de número 7 da primeira parábola, da ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está naturalmente se referindo aos religiosos da época, aqui, digamos assim, entre aspas, justos que não necessitam de arrependimento. E também no versículo de número 10, nosso Senhor, ao final da segunda parábola, diz: Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, como se algo muito precioso fosse recuperado. Além dessa alegria, desse júbilo presente, não apenas nessas duas histórias, mas na terceira história também, como nós veremos, e alegria em Lucas é uma espécie de sinônimo, de indicação de salvação, de resgate de uma vida, de uma alma. No caso da parábola do filho pródigo, como se diz, ela encerra advertindo os religiosos, indignados com o tratamento que Jesus estava dando àqueles que chamavam de pecadores, não é? E o objetivo dessa parábola, assim como das outras, é dar uma repreensão, de fato, aos religiosos, repreender os religiosos, mas especialmente mostrar algo do coração de Deus. Eu digo algo porque nós não temos explícita aqui, por exemplo, a doutrina do sacrifício vicário e daquilo que é necessário para que as pessoas se convertam, a aplicação do Espírito Santo. Nós não temos várias doutrinas aqui importantes. Nós temos aqui um quadro que é pintado com o fim de marcar o ponto. É a ideia de que Deus se importa com os pecadores. Deus se importa com as pessoas
mesmo que elas sejam pessoas da mais baixa qualidade moral e espiritual. Então, algo do coração de Deus nós devemos aprender, algo dessa alegria profunda que existe no céu quando um pecador se arrepende, é a grande lição que essas parábolas nos dão, especialmente de modo intensivo, a parábola chamada do filho pródigo ou do pai compassivo. Observemos, irmãos, de perto alguns pontos dessa parábola que são muito importantes para a nossa compreensão, nosso entendimento sobre esse assunto central do amor de Deus. Observemos primeiro, do que eu vou chamar aqui de capítulo, né, dessa narrativa, que está nos versículos de 11 a 14. Nós temos aqui um filho mais moço que pede a sua herança ao pai, não é? Hoje isso soa um pouco menos mal, não é? Mas naquele tempo, pedir a herança de um pai vivo ainda mais o filho mais moço, que não detinha os direitos para fazer isso, o mais velho não detinha, mas o moço menos ainda, soava absurdo. E a sugestão que dá é que ele estava impaciente, porque o pai não morria logo, porque normalmente a herança era repartida, evidentemente, depois que o pai falece, né? O detentor dos direitos primeiro falece, e depois disso o filho recebe. Mas parece que o filho estava impaciente, porque o pai não falecia, né? E isso deve ter certamente revelado uma profunda ingratidão, que feriu certamente o pai. Os irmãos observarem no versículo 12, o rapaz não usa o termo herança aqui, porque herança seria uma indicação de que ele tinha a intenção de aumentar a riqueza da família. A ideia de que ele quer multiplicar, ou que ele quer manter ainda o nome do pai como sendo o titular da casa. E o que ele queria mesmo aqui eram os valores. Ele queria dinheiro para ir embora, para gastar. Não é? Isso era o que ele queria. E o pai, certamente sentido, reparte os bens, como o filho havia pedido. Ele passa alguns dias no lugar, literalmente, juntando tudo. Aqui significa transformando em dinheiro, fazendo dinheiro com os bens que o pai havia lhe dado, não é? Com o fim de juntar esse dinheiro. Então ele vai embora e vai para um país distante, vai para um lugar distante da terra de Israel, onde se criavam porcos, inclusive, coisa que judeu não faz, ou não fazia naquela época. E ele vai embora, em muito pouco tempo ele dissipa tudo. Essa palavra dissipar, literalmente, significa espalhar. Ele pegou o dinheiro e espalhou. Como é que esse rapaz espalhou esse dinheiro? Nós temos algumas pistas. A primeira não é tão confiável, que é a do irmão mais velho. Diz que ele gastou na orgia, né? Gastou com, versículo 30, prostitutas. Mas como o irmão estava muito raivoso, estava azedo de raiva, então o depoimento dele fica um pouco suspeito, né? E o que nós temos de pista aqui, primeiro, versículo 13, é o verbo dissipar, que é o espalhar, né? Que comporta aqui jogos. Ele pode ter gastado isso com jogos, pode ter também com empréstimos, com banquetes, com presentes, esnobando esse dinheiro. E nós temos ainda a expressão viver dissolutamente, também no versículo 13, que significa viver de esbanjar, de ostentar. Daí é que vem o nome pródigo, né? Filho gastador, ou filho esbanjador, ou ostentador. Essas são as pistas que nós temos do como esse rapaz gastou tudo tão rápido, o dinheiro do seu pai, né? No fim, irmãos, o dinheiro foi embora e junto com isso já estava vindo uma grande fome no país, naquele país. E ele se viu em apuros, só que de início, ele não quis voltar para casa. A seguir nós temos os versículos de 15 a 19, uma outra cena aqui. Jesus disse que ele como que colou numa pessoa lá, que provavelmente tinha posses, tinha bens. A ideia aqui de agregar significa grudar e não largar mais. Um dos comentaristas fala sobre aquilo que a gente vê às vezes numa pessoa que quer limpar o nosso carro, né? Aparece assim, você não tem dinheiro na hora, mas a pessoa grudou em você e vai limpar aquele vidro lá do seu carro até você dar alguma coisa para ele. Ou então um animalzinho, você vai visitar uma fazenda lá, tem um animalzinho faminto, te vê comendo qualquer coisa, ele gruda em você e quer ser subserviente, ele vira praticamente um capacho seu,
e você sente aquele constrangimento de ter que ajudar a pessoa a fazer alguma coisa. E esse verbo agregar aqui, que é colar na pessoa, ele colou lá num rapaz da terra, né, para conseguir alguma coisa, porque já estava passando necessidade e fome, é o que leva muitos a pensar que ele estava, de fato, o rapaz passou a dar algum destino a ele que com certeza ia fazer com que ele desistisse. E é provável que soubessem que ele era um judeu. E jogaram ele para cuidar de porcos, porque judeu não cuida de porco. Então era como se fosse um recurso para fazê-lo descolar, largar do pé do homem lá que ia dar esse emprego para ele. De fato, enviou ele para o campo para cuidar de porcos, de animais que eram abomináveis, eram repulsivos aos judeus. Pois esse rapaz judeu, meus irmãos, faminto, ele não só aceitou o emprego, como também o texto diz que ele se viu atraído pela lavagem dos bichos. Ele queria comer a comida dos porcos. Ele chegou aqui, digamos assim, ao chamado fundo do poço, né? Ao que parece, ele tentava ingerir a lavagem dos bichos, só que o estômago não segurava. Essa é uma possibilidade. Ou então, ele queria comer, mas não conseguia. Aquilo ali não chegava nem a entrar. Ou se entrasse, o estômago não segurava. Então, a ideia de que ele desejava, de fato, comer a comida daqueles animais é como se ele desejasse ser um porco, mas nem isso ele estava conseguindo ser. É como se ele visse que o porco era mais feliz do que ele, naquele lugar onde ele estava. Pelo menos eles estavam ambientados, comendo bem, passando bem, enquanto que algo nele rejeitava e não conseguia se alimentar com aquela comida, irmãos. É possível que ele estivesse implorando comida normal de ser humano, mas o texto diz que ninguém dava nada para ele. Ele não recebia nada de ninguém. E foi então, nosso Senhor nos conta, que ele caiu em si. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vejam que o foco dele é simples. Eu estou com fome e eu preciso comer. Necessidade é isso, você tem que resolvê-la primeiro, senão você não consegue fazer muita coisa, fica muito difícil desenvolver virtudes sem um mínimo de conforto, sem um mínimo de ajuda nessa área, não é? E vejam que ele não está aqui pensando tanto no desgosto que ele deu ao pai, no pecado dele, no problema dele. O ponto dele aqui eu estou morrendo, eu preciso de comida. Ele caiu em si, tá certo? Evidentemente, ele está aqui enxergando a própria situação. Sua situação você está com fome e você precisa de comida. Então ele teve a brilhante ideia: eu vou voltar para minha casa agora, vou assumir que eu errei, mas eu não quero voltar como escravo. Eu queria voltar como um trabalhador. A ideia de trabalhador eu posso pagar os prejuízos que eu dei ainda posso recuperar aquilo tudo. Mas eu quero comer. Quero comer e quero trabalhar, quero ser aceito, não como escravo. Eu sei que como filho não dá mais, mas pelo menos como um trabalhador gostaria que meu pai me aceitasse. Então ele elaborou esse discurso que está aí nos versículos de 18 a 20, que nos dizem assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele levantou e foi. Até aqui nós não temos a prova de que ele tenha entendido o seu problema central. O problema central dele não era alimentar. O problema central dele não era financeiro, de simplesmente devolver ao pai, se ele estivesse pensando nisso, aquela herança que ele havia dissipado com tanta irresponsabilidade. De qualquer modo, nós podemos considerar que as coisas começam a mudar a partir daqui. Ele volta para a casa do pai. E ele vai encarar, com algum grau de consciência, as consequências dos seus atos, irmãos. Ele voltou para casa certamente esperando o desprezo e, quem sabe, um emprego. E, no entanto, o texto nos diz
versículo de número 20, o texto nos diz que o pai o viu, o enxergou ainda de longe. O pai sentiu literalmente uma contração no abdômen. Ele se compadeceu, ele sentiu uma coisa, aquela coisa quando você vê uma pessoa que você gosta muito na miséria, você sente aquele mal-estar. O texto diz também que ele correu, o que para um adulto e para um senhor de terras, para um homem respeitável, é uma humilhação em Israel. Não é comum que eles saiam correndo atrás de nada, mas esse pai correu atrás dele, abraçou esse rapaz e beijou literalmente de novo e de novo e de novo aquela massa podre, aquela massa putrefata, aquele homem todo fedido, todo estragado. É como se o amor do pai sempre estivesse lá, mas é como se o filho nunca tivesse enxergado. E além dessa surpresa, ele foi recebido não como escravo, e nem mesmo como empregado, que era o máximo que ele estava esperando, não é? Mas o texto nos diz que ele foi recebido como filho. Os sinais sociais estão no versículo 22. As roupas, o anel, as sandálias, mostram que ele foi recebido, de fato, como um filho. E do discurso que ele ensaiou, só sobrou a primeira parte. A parte restante do pedido de emprego foi embora. Ele diz apenas o seguinte: Pai, pequei contra o céu. Essa parte está idêntica à que ele planejou, mas só a primeira parte. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. A leitura tradicional é que o pai foi lá, colocou o dedinho na boca do filho, não fala mais nada não, mas o pai nem sabia que ele ia falar, o que mais ele ia falar, né? Isso não está no texto, irmãos, não está no texto. Realmente não está no texto, né? Embora seja uma interpretação bastante tradicional. E também o rapaz não propôs depois, não, pai, eu não quero ser filho de novo, eu só queria um emprego para tentar recuperar as coisas que eu perdi, etc, etc. Não, nós não temos isso aqui, irmãos. Nós temos apenas a confissão do filho, que, diante do amor do pai, foi encurtada e foi retificada, porque, no fundo, o que ele faz aqui é declarar apenas a falência dele. Olha, eu fiz tudo errado, e eu já não tenho mais dignidade de ser chamado teu filho. Então é como se ele entregasse aqui o destino dele para o pai. Olha, faça o que você quiser. Simplesmente assim. Eu não tenho nada para te oferecer, nem mesmo ser um empregado seu. Eu não vou me oferecer mais. Só estou dizendo que eu estraguei tudo. As parábolas que nós temos do pastor e da mulher, que encontram aqui o que perderam, elas são muito profundas, são maravilhosas. Mas o Hermann Ridderbos, um grande escritor e comentarista desse texto, diz que em nenhum lugar os conceitos de pecado, arrependimento e graça divina foram descritos de maneira mais vívida e impressionante do que na parábola do filho pródigo. De fato é isso, irmãos. De fato é isso. A história poderia parar aqui, não é? Mas aqui no versículo 24, se encerrasse, não é? Talvez alguns se dessem por satisfeitos, mas Jesus não, irmãos. Ele quis continuar respondendo aos fariseus e aos escribas aquela mesma questão do versículo de número 2, não é? Esse homem está comendo e bebendo com pecadores, não é? Para ser mais exato, esse aqui é o ponto alto da história. Não é a questão do encontro do Pai, porque Jesus está respondendo aos escribas e fariseus, não é? E o irmão mais velho, ele voltou do campo, ele escutou a cantoria da festa, da recepção do seu irmão, ele viu o movimento, procurou um criado e perguntou o que era aquilo, o que é que tinha acontecido. E ele ficou sabendo, ficou muito revoltado com o retorno do irmão, e ele se recusou a entrar naquela festa. O pai foi atrás dele e escutou essas palavras, que certamente o entristeceram bastante. Versículos 29 e 30. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aqui esse rapaz vê o seu pai como um homem fraco, um homem injusto, e ao mesmo tempo ele se vê como um filho ideal, como alguém, segundo ele mesmo diz, que jamais transgrediu uma ordem tua. Eu sou bom, eu sou uma pessoa que anda do jeito que o Senhor quer, mas eu sou tratado como escravo. Eu sou visto apenas como alguém que cumpre a sua obrigação, como alguém que não tem recompensa por isso. Tudo isso, irmãos, é uma crítica dura que Jesus está fazendo aqui ao sistema espiritual, ou o entendimento que os judeus tinham do pecado em termos de quantidade de pecado. Se você peca muito, você é muito mal. Se você peca pouco, você é muito bom, ou você é bom simplesmente. E aqui a conta não estava batendo. Mas como é que um sujeito que apronta, e agora é recebido sem mais nem menos? E como é que eu, que faço tudo certinho, não tenho a recompensa? Então Jesus está criticando esse sistema, essa ideia, porque todo judeu sabia, por exemplo, de livros como o de Jonas, que surpreende pelo amor que Deus tem pelos pecadores, e também pelo próprio chamado de Abraão e de tantos outros ímpios na Escritura que foram justificados por Deus. Eles sabiam que onde o pecado abunda, superabunda a graça. Eles sabiam disso. Só que eles se recusavam a admitir isso. Por outro lado, Jesus está dizendo que todos, sem exceção, precisam de arrependimento, precisam retornar ao Pai. Não apenas aqueles pecadores chamados de anormais, como as prostitutas, como os publicanos, mas também aqueles pecadores chamados normais, aqueles polidos, aqueles religiosos, aqueles que, entre aspas, pecavam menos. O irmão mais velho, portanto, assim como o mais novo, teria também de converter o seu coração ao seu pai. Precisava converter o seu coração ao seu pai. E o seu pai fala com palavras mansas, dóceis aqui, nos versículos 31 e 32, que encerram a parábola. Ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado ou achado. A distinção, portanto, que os fariseus faziam entre eles, os fariseus, e o restante, pecadores, é inteiramente absurda e artificial. Não funciona, não funciona. É isso que Jesus está dizendo aqui. O filho mais velho é tão alienado do pai em sua autopiedade, em sua hipocrisia, quanto o filho também no seu desejo de morte pelo pai, de que o pai morresse logo para que ele tivesse a herança. O relato termina com o filho mais velho do lado de fora da casa. E ninguém sabe se ele vai entrar ou não. Quem sabe é Deus. E os fariseus, Os fariseus sabem se eles vão entrar na festa ou se não, ou se vão continuar se achando bons e, ao mesmo tempo, se afastando de Deus e da sua graça. Em resumo, meus irmãos, a parábola do Pai Misericordioso, que é como eu a chamo, junto com essas outras duas, elas nos ensinam algo importante a respeito do caráter de Deus. E elas nos ensinam que Deus se alegra quando um de nós se arrepende. Quando você se arrepende do seu pecado e se converte, Deus se alegra com isso. Deus se importa com isso a ponto de se alegrar, Ele e os seus anjos. Como eu disse, nenhuma dessas parábolas nos dá detalhes a respeito da história da redenção. Então é incorreto dizer que isto aqui é o evangelho dentro do evangelho, como já foi chamado. Não é bem assim. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, mas para isso elas precisam da obra de Cristo. Elas precisam do poder do Espírito Santo aplicando a obra de Cristo aos seus corações. Nada disso está explícito na palavra ou na parábola. Mas ela, com certeza, pinta em cores muito fortes conceitos fundamentais como o pecado, como a nossa miséria, como o nosso desejo de abraçar coisas ruins, de querer o mal, de querer o que não presta. Também ela pinta a graça de Deus que nos restaura, que nos leva, que nos conduz, que ao se mostrar para nós, nos leva ao arrependimento verdadeiro
e não aquele arrependimento misturado com desculpas, com desejos de compensação, como foi o plano inicial do filho pródigo. Ela também nos mostra que as pessoas precisam do amor de Deus, todas, não apenas os pecadores vulgares, não apenas prostitutas, não apenas ladrões, assassinos, mas aqueles também que frequentam igrejas, aqueles que às vezes, por vezes, se acham melhores lá no íntimo do seu coração do que essas outras pessoas. Elas estão na mesma condição. É o que Jesus nos ensina no ápice, no ponto alto desta parábola, irmãos. Todos nós precisamos de alguém que nos dê este abraço de que o texto nos fala, ou para o qual o texto aponta, que é o abraço do próprio Deus aos pecadores. Um Pai amoroso que nos alcance, mesmo no centro, no pior da nossa sujeira, como foi o caso desse rapaz. Mas esse abraço perfeito nós só podemos receber porque alguém da parte de Deus se dispôs a vir conosco e ser amigo de pecadores. Ele resolveu sentar com pecadores, conversar com pecadores e comer com eles. Isso é o que possibilita o abraço de Deus, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que se tornou homem para que nos tornássemos nós filhos de Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma frase do Warfield, de um grande teólogo norte-americano, que nos diz assim: somos pecadores. Nossa única esperança está em que alguém ame pecadores e tenha vindo ao mundo para morrer por pecadores. Isso é maravilhoso, maravilhoso além da nossa concepção. Mas louvado seja Deus, é tão verdadeiro quanto maravilhoso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.